Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vá sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, amém? Vamos começar agora, desculpe, o culto ao seu lar, a hora da esperança, amém? Deus seja louvado por mais um dia na presença de Deus. E eu gostaria de deixar aqui para a nossa meditação o Salmo 5, versículo 1, que fala assim: dá ouvido a minhas palavras, ó Senhor, e atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu, ó Deus meu, pois a ti orarei. Então, o que eu gostaria de falar aqui nesta noite? Sobre o Senhor dar ouvido às nossas palavras, né? Neste culto ao seu lar, a hora da esperança, nesse dia, né? Nessa tarde. Eu não sei que hora que você vai ver este vídeo, esse YouTube, mas eu sei que em qualquer momento você vai ouvir, né? Aqui, o salmista Davi está falando: dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, e atende às minhas meditações. Ele estava ali fazendo um pedido a Deus. E Deus tem várias formas de falar com a gente. Ele fala através de uma criança, como eu vi esses dias aí no canal, né? Uma criança de 5 anos sendo usada por Deus. Impossível uma pessoa de 5 anos, uma criança de 5 anos, falar o que aquela criança estava falando pela carne. Então Deus tem usado várias formas para falar com a gente. Deus fala através da Bíblia. A Bíblia é tudo. A Bíblia é de Gênesis, Apocalipse, é o Espírito Santo falando com a gente. Só que Deus também fala de outras formas, né? Através de um sonho que você tem. Então aí Deus fala também com a gente através de um sonho. Mas tudo aquilo tem que ter uma confirmação da palavra de Deus dentro da palavra de Deus. Porque tem sonhos que é variação de pensamento, tem sonhos que é da alma, mas tem aqueles sonhos que é Deus falando com a gente mesmo. E eu estive olhando aqui e eu senti de falar sobre os sonhos quando a gente sonha com barro, né? Aqui, nessa interpretação, sonhar com barro, lama, lodo, representa um caminho trabalhoso, que não está pronto. Então, sonhar com barro, lama, lodo, representa um caminho trabalhoso, que não está pronto. Um caminho que sinaliza que ainda não chegou o tempo de Deus para determinado projeto ou propósito. Possivelmente você está saindo do desenho ou do destino que Deus preparou para a sua vida. Então, se você tem sonhado muito com barro, lama, então você vai orar a Deus melhor, vai pedir para o Senhor mostrar melhor que este sonho representa que você está... É um sinal, né? Que você está num caminho trabalhoso. Então, você não está ainda no caminho que Deus preparou para você. Às vezes Deus mostra alguma coisa pra gente, a gente nem vai orar, a gente nem vai buscar a Deus para ver se é da vontade de Deus mesmo, e vai fazendo o que dá na cabeça da gente, né? Daí a gente paga preço. E Deus não quer que nenhum de nós paguemos preço, né? Aqui na aplicação fala assim, ó: tome cuidado, ouça a voz de Deus, porque Satanás está tentando te tirar do propósito de Deus para você. O diabo tenta nos distrair com sutilezas, coisas fáceis e oportunidades aparentemente promissoras, mas que tentam nos arrancar do verdadeiro desígnio de Deus. Então nós temos que orar muito, irmãos, para tomar qualquer tipo de decisão. É o que eu sempre falo, né? Nem tudo que brilha é ouro.
Às vezes a oportunidade é muito boa, a gente vai entrando sem orar, achando que é de Deus, e depois no final é um caminho trabalhoso, é um caminho de luta, um caminho de dificuldade. Tem caminhos que ainda dá para voltar e recomeçar de novo. Agora tem caminhos para o homem que parece direito, diz a Bíblia no livro de Provérbios. Tem caminhos para o homem que parece direito, mas o fim dele é a morte. Eu vejo aqui que Davi foi como eu preguei ontem lá na igreja, foi um homem segundo o coração de Deus. Mas como Davi fez coisa errada, como Davi fez as coisas também sem a direção de Deus. E ele pagou muito preço por causa disso. E no Salmo 5, Davi já está ali falando para o Senhor, dá-me ouvidos, né, as minhas palavras. Porque eu não sei qual era a situação de Davi nesse salmo, como é que Davi estava nesse salmo. Davi era um homem segundo o coração de Deus e fez tantas coisas sem a direção de Deus. Hoje nós somos os seres humanos, que quando a gente for tomar alguma atitude, Deus mostra alguma coisa em sonhos para a gente. Quando você for deitar, quando você for dormir, peça para o Senhor brindar o seu sono, para o Senhor brindar a sua mente e dar sonhos de revelação para você. Sonhos proféticos, sonhos que vai mostrar qual é a direção que você tem que tomar. E nesta noite aqui, nesta hora, eu estou falando sobre sonhar com lama, com barro, né? Se você tem tido esse tipo de sonho, então toma cuidado, porque é projetos que ainda não estão prontos e muitas vezes você está querendo ir para outra direção e não é a direção que o Senhor te deu. Eu me lembro uma vez que eu estava indo para assumir uma igreja ali no Mário Dedini. Eu fiquei 13 anos pastoreando a igreja ali no Mário Dedini. E naqueles dias que estava para mim tomar posse da igreja, a pessoa que chegou para entregar o cajado, ela não entregou nas minhas mãos. Ela entregou nos meus pés. E geralmente o cajado vem nas mãos, né? Com as mãos que a gente usa o cajado. O cajado simboliza autoridade. Só que esse cajado, que também os pastores usam, né, para cuidar das ovelhas, ela não veio nas minhas mãos, no sonho. Ela veio nos pés. E eu orando a Deus, falei, Senhor, por que esse cajado, em vez dele vir nas minhas mãos, ele foi colocado nos meus pés? Aí eu senti no meu coração que eu ia ter que começar de novo, começar por baixo, com muita humildade, para mim poder dirigir aquela obra. E foi do jeitinho que Deus mostrou para mim, foi, irmãos. Comecei ali com maior humildade. Eu tinha deixado uma igreja que tinha 40 pessoas só na escola dominical. Tinha 150 membros, a igreja onde eu pastoreava antes. Na época, no ano 2000 e 2003. Quando eu assumi a igreja lá no Mário Dedini, o primeiro culto da escola dominical, eu cheguei na porta da igreja, não tinha ninguém. Ali já foi a primeira humildade que eu já tive que começar, né? Começando ali por baixo de novo. E com a graça de Deus ali, eu fiquei 13 anos pastoreando ali na rua Rodolfo de Camargo, no Mário Dedini. E Deus honrou aquela igreja e está lá até hoje. A igreja está lá até hoje, com outro pastor, mas está lá até hoje. Então, irmãos, quando Deus mostra uma coisa para você, obedeça. Não importa se você vai ter que começar de novo, mas começa com humildade e começa na direção de Deus. Porque tudo que a gente faz sem a direção de Deus, a gente só paga preço. Então, a palavra que eu tenho nesta tarde, neste dia, nesta noite com você, é essa. Ouça a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aqui o salmista estava pedindo para o Senhor ouvir as palavras dele. Mas eu quero falar para nós.
Senhor, ensina-nos a nós a ouvir a tua palavra. Porque a palavra de Deus é assim: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O Salmo 105 diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando a gente vai deixando a palavra direcionar a nossa vida, até parece que no começo não está muito bom, mas depois, no final, Deus conhece por que você está passando por este caminho, por que você está passando por este processo, porque lá na frente Deus tem um grande propósito para a tua vida. Então, fica na presença de Deus, fica confiando na palavra de Deus, acredita que Deus fala de várias formas, né? E toma posse do que Deus falou. Quando Deus usar alguém para falar com você, pede uma confirmação. Como eu sei, é uma confirmação. 3 vezes que vinha da mesma forma, uma palavra semelhante àquela, pode ter certeza que é Deus confirmando. Mas não tome decisões precipitadas, porque os precipitados, eles acabam pecando, tá bom? Então eu quero deixar essa palavra nesta tarde. Eu sei que talvez você já preparou aí seu copo com água, para você estar tomando a sua água antes da janta ou na hora de dormir, né? Eu não sei como que você é acostumado, mas o que eu sei é que você é acostumado, né? A tomar a água ungida, né? A água consagrada a Deus. Por que a água? Porque a água simboliza a palavra, a água simboliza o Espírito Santo e a água também é vida, né? Você consegue viver até um bom processo sem a comida, mas você não consegue viver sem a água. A água é vida e a água simboliza o Espírito Santo e a água também simboliza a palavra de Deus. Se você não acredita, não precisa colocar o seu copo com água, mas se você acredita, coloca aí seu copo com água junto comigo e vamos orar. Você me abençoa e eu te abençoo em nome de Jesus. Pai, aqui está esse irmão junto comigo orando nesta hora, Pai, neste momento, onde eu creio que o Senhor falou comigo, falou com o ouvinte da Hora da Esperança, do culto ao seu lar, e sei que o Senhor tem uma bênção para nós. O Senhor tem uma resposta para a nossa vida. E eu te agradeço já pelo dia que nós tivemos, por tudo que nós fizemos, que o Senhor tomou à nossa frente e conseguimos resolver. Os problemas nossos só são resolvidos quando o Senhor toma a frente e a direção. Pela nossa capacidade, não temos capacidade de resolver nada, mas o Senhor é aquele que resolve. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor tem curado, o Senhor tem libertado. Mais uma vez eu quero colocar todos os irmãos que estão pedindo oração ali nas mulheres de oração, os nomes que estão escritos ali, as pessoas que estão passando por enfermidades incuráveis. O Senhor é o Jeová Rafá, o Deus da cura. Pai querido, cura, Senhor, aquele moço que está com aquela enfermidade. Cura, Senhor, aquela criança que conseguiu a vaga no hospital, mas ainda está lá internada. Cura, Senhor, todos aqueles que estão dentro de um hospital, precisando de uma resposta, aguardando uma saída para a sua saúde. Usa os médicos, usa os enfermeiros, usa as pessoas ali de dentro do hospital para estar ajudando aquelas pessoas. Abençoa os médicos, abençoa os enfermeiros, abençoa os atendentes, abençoa a todos, meu Deus. Eu coloco nas tuas mãos todos que têm me ouvido, os meus seguidores, Pai, que cada um receba nesta hora uma bênção muito especial na sua vida. Que as boas novas cheguem na tua família, na tua casa. E que tudo aquilo que não provém do nome de Jesus já caia por terra agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Foi aí mais um culto ao seu lar, na Hora da Esperança, né? Também quero agradecer a equipe do pastor Bertaia, vereador aqui de Piracicaba, sobre aquele pedido que eu fiz ontem pelo YouTube. Eles já conseguiram a vaga para o nenenzinho Cauã, e o Cauã já está sendo
tratado lá no Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba. Logo já estarei dando testemunho que o Cauã recebeu a alta e já está indo para a casinha dele, em nome de Jesus. Amém? Senhor, também consagra esta água que esta vida vai beber, que haja como um remédio na vida dela, curando o estômago, a vesícula, a garganta, o esôfago. Por onde passar esta água, que seja uma água do fortalecimento, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Amém? Deus que te abençoe e compartilha este vídeo. Deixa aí um joinha e se quiser escrever alguma coisa no comentário, desde que seja uma coisa edificante ou um pedido de oração, pode pedir, tá bom? Deus que abençoe.